Talvez, se eu estivesse preocupado de como eu ia terminar, eu não entregaria minha voz toda, porque ela já foi. O que arde em meu coração é que muitas vezes nós não conseguimos discernir os tempos e as estações, nós não conseguimos discernir as coisas, e a gente deseja tanto as coisas materiais, que a gente entrega tudo, entregamos nosso tempo para os estudos, entregamos nosso tempo muitas vezes para conseguir um namorado ou a namorada, e muitas vezes nós não entregamos tudo para aquele que morreu por nós, e isso parece um contrassenso. Nós estamos vindo agora de um final de semana tremendo, e por isso, de uma forma diferente, o que eu faço só no dia 31 de dezembro eu fiz hoje. Me vesti de um ano novo. Feliz ano novo para vocês. E o que nós fazemos normalmente quando vira o ano? Normalmente nós renovamos as nossas promessas. Normalmente a gente diz que agora vai ser diferente. Agora eu vou fazer dieta. Eu falei para alguém aqui hoje isso. Vou voltar à academia. Eu tenho que brincar, não tem jeito. Mesmo que gigantes corram atrás de você, os entendedores entenderão. Eu comecei a enfrentar gigantes cedo hoje. Estava preocupado para saber, falei, gente, ele vai pular em mim hoje. Mas Deus abençoou, que ele foi abençoar outra igreja. Eu já recebi até foto da outra igreja. Então vamos orar para que eles possam ser sábios lá e Deus tenha misericórdia de nós. Eu falei que não ia brincar hoje. Eu falei que não ia brincar. Eu falei, Senhor, não vou brincar, mas não tem jeito. O gigante correu atrás de mim, ou eu corri atrás dele, não sei. Quando vai chegando no dia 31, quando vai chegando nas 0 horas, a gente sente o ar assim, meio rarefeito. Você sente que está mudando alguma coisa, uma atmosfera vai mudando, né? Fica uma coisa assim, diferente. Tantas revelações vieram aqui. Tantas revelações. A pastora Camila Barros, ela não disse, mas quando nós chegamos em casa, eu estava conversando com o Kelly. Na verdade, a gente saiu para comer, conversando com o ministro Douglas, a Priscila, a Kelly, a gente falando que desse ano que começa o ano, né, começa o ano judaico, o ano religioso começa no Pessah, que passar por cima, né? A gente tem uma música que diz assim, tem sangue nos umbrais da porta, aqui o mal não vai entrar. Tem uma música que fala sobre isso. Então nós começamos o ano de uma forma que a gente não faz normalmente. Começamos o ano 2 vezes. Essa igreja é extraordinária. E enquanto Deus trazia para mim algumas questões que ardiam no meu coração e que eu deixei de falar, Ele me trouxe a ideia de ministrar sobre uma das 7 esferas de influência, de um dos 7 montes de influência. E começar com eu te entrego tudo, não é nada desconexo daquilo que Deus tem para trazer hoje para nós, mais ainda. As 7 esferas são família, religião, educação, governo, está escrito aí atrás? Mídia, artes e economia. Esse ano nós denominamos esse ano como o ano das lâmpadas. Ano das lâmpadas. E o que eu quero para a minha vida, para a vida da minha família, é que a gente exerça a função para a qual nós fomos chamados esse ano. E eu quero hoje influenciar você a fazer a mesma coisa. Porque o que nós precisamos nesse tempo tem uma palavra. A palavra que nós precisamos ter hoje é posicionamento. As famílias precisam se posicionar. Ouvi uma
Ministração esquisita, né? Pensar falar isso. Eu estava vendo um podcast de uma outra denominação e um padre falando sobre família. Ele disse assim: se o mundo te aplaude, alguma coisa está errada. Porque o mundo não vai aplaudir os projetos de Deus. Se você está recebendo o apoio do mundo, tome cuidado. Entreguei tudo mesmo, hein? Quando nós nos conformamos com o mundo... Calma. Eu não preciso falar não, Deus. Esqueci de usar a técnica. Né, Betânia? O que eu devo fazer? Eu devo cumprir a função para o qual fui chamado. E Mateus capítulo 5, versículo 14 diz o quê? E o que você precisa fazer como luz? Chama a Kelly para pregar aqui, porque acho que minha voz não sabe mais não. Vem aqui. Não, vem agora, vem. Enquanto ela ministra, eu vou recuperando. Que bom, hein? Nós dois estamos sem voz. Vós sois a luz do mundo. E o meu propósito hoje é entrar numa dessas esferas de influência e subir um desses montes e ser luz lá dentro. Por esse motivo hoje nosso tema será Família, um projeto de Deus. Bem pertinente para esse tempo. Gente... Meu Deus. Deus é sempre, foi e continua sendo o defensor da família. Foi Ele quem criou e Ele tem sustentado todas as famílias. Podemos falar isso muito bem. Estamos nesse lugar há muito tempo e em nome de Jesus continuaremos. E família é um lugar de refúgio do Senhor. É um lugar de refúgio onde nós somos cuidados, onde nós somos guardados, aonde nós somos discipulados, ensinados, corrigidos. E aí acho que sua voz já voltou, né? Não, continua. Meu Deus. O projeto de perder a oportunidade de ser ministrado por essa mulher linda. O projeto de Deus é tão real que o Salmo 68:6 diz assim: Deus faz que o solitário more em família. Ou seja, Ele leva o solitário ao ambiente familiar. Sabemos que existem muitas famílias sofrendo e aceitando a ação de Satanás dentro das suas casas. E nós não estamos imunes a isso, aos ataques do inimigo. Existem famílias que estão lutando sem armas, ou com as suas próprias armas, com as suas próprias forças, até que chega o tempo em que elas não aguentam mais. Até que chega o tempo em que elas ficam enfraquecidas. Mas durante anos, nós somos paramentados para enfrentarmos os ataques de Satanás contra a família. Amém? Por isso, por essa verdade, que o Senhor tem nos entregado armas poderosas. Na verdade, Ele já nos entregou. O que Ele quer agora é nos ensinar a usar essas armas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca escrevi tudo, tá?
Nunca escrevi todas as coisas. Está tudo escrito aqui, né? Algumas coisas eu nunca escrevi. Acho que Deus sabia que eu ia chamar Kelly aqui. Para não ficar, não, é sobre isso. E não é à toa. Mateus está aqui? Mateus e Brenda, por favor. Aqui tá. Brenda está trabalhando, né? Mas, venha. Júlia chegou? Quando eu escrevi, eu tinha colocado assim, vou colocar a foto da família. Aí eu apaguei. E não botei a foto da família. Ia colocar a minha foto, a foto de Kelly, da Júlia. Depois ia acrescentar na foto da Kelly e da Júlia, o Pedro e a Brenda que estão chegando. E ainda colocar nessa foto o Olaf. E o... Qual é o nome, gente? Alguém sabe? O Félix. E apresentar para vocês uma família do jeito que o Brasil conhece. Mas a Júlia está viajando, então o Félix e o Olaf não puderam vir. Graças a Deus. Mas está aqui o Mateus, a Brenda, que se casam esse ano. Aconteceu uma coisa lá em casa. É uma disputa para ver quem casa primeiro. E a gente fica assim, ó. Mas nós não somos uma família perfeita. Graças a Deus. Talvez o mundo não colocaria a gente num pacote ou num pote de margarina, dizendo que nós somos aquela família do pote de margarina. Nós lutamos, nós sofremos, nós vivemos coisas que muitas famílias viveram aqui. Muitas famílias no Brasil vivem o que nós vivemos. Mas uma coisa nós decidimos. Nós decidimos anular qualquer palavra de maldição lançada sobre a família. E eu quero pedir para você se levantar agora. E nós vamos fazer esse tempo que é de anulação. Nós fazemos muita ativação profética, mas nós faremos agora uma declaração. Se você estiver do lado da pessoa, da sua família, declare. Se você não estiver do lado, não tem problema, aponta para onde está a sua casa. E eu acredito inclusive que essa declaração está aí. Anulamos qualquer palavra de maldição. Mas eu não combinei com o pessoal do Ministério do Louvor. E não tem como anular essas coisas desse jeito. Não. Precisa de mais força. Lembra do Espírito que eu falei? Pelo amor de Deus, vamos. Ouviu, Hans? Tá. Bota o Hans, bota o microfone no Hans. Bota o microfone no Hans também junto. Mi menor ou Lá menor, um dos dois. Todos juntos, vai. 3, vai. Anulamos qualquer palavra de maldição. Retiramos toda autoridade, legalidade ou brecha aberta nos últimos anos. Em nome de Jesus. Mais uma vez. Mais uma vez. Anulamos qualquer palavra de maldição. Retiramos toda autoridade, legalidade ou brecha aberta nos últimos anos. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Deus abençoe. Hoje é dia de nós recebermos mais uma vez a esperança por parte de Deus para as nossas vidas. A gente tem que entender algumas coisas e muitas vezes nós somos ingênuos em algumas áreas da nossa vida. E muitas vezes somos ingênuos numa área que nós não podemos ser. Se nós sabemos
que a família faz parte dos 7 montes de influência. Que se nós sabemos que a família está para o mundo como uma referência, o diabo também sabe. E ele tenta de todas as formas destruir a família. De todas as formas destruir a família. Existe um retrato da família brasileira. Uma reflexão que nós precisamos fazer. Se você estiver vendo aí, vai ter a fragilidade das uniões, o salto do divórcio. A realidade é que em 2004 o Brasil registrava 130 mil divórcios. Depois, para 2014, esse número saltou para 341 mil. Nos dias atuais, foram registrados aproximadamente 428 mil. Vivemos em um tempo onde o até que a morte nos separe tem sido um desafio, porque houveram facilidades jurídicas, porque a pessoa agora já não precisa mais fazer separação de corpos, ficar 2 anos separado para ter certeza, para depois vir e fazer o divórcio. O divórcio extrajudicial é muito rápido e rende. E as famílias foram mudando conforme o tempo. Eu falei aqui sobre o Olaf e sobre o Félix. Olha só o que a gente tem. Em 2013, tínhamos 44% dos lares com cães e 36% com crianças. Estimativas atuais indicam que 160,9 milhões de animais de estimação no Brasil, enquanto isso, o número de nascidos caiu para pelo sexto ano consecutivo, 2,37 milhões. Os cartórios brasileiros, está aí também, registram 2,51 milhões de nascidos em 2025, indicando uma alta de 2,3 em relação ao ano anterior, e revertendo uma tendência de queda, segundo o site Poder 360. A projeção do IBGE aponta que, apesar do aumento momentâneo, a taxa de fecundidade continua declinando. As pessoas preferem ter animais do que filhos. Tem problema ter animais? Não. Tem problema ter um bicho de estimação? Não. O problema é quando esse animal de estimação, esse bicho de estimação, toma lugar do seu filho, sua filha. E aquelas palavras que nós encontramos na Bíblia, que é o crescer e multiplicar, que enchei a terra, começa a funcionar de uma forma diferente. Como nós teremos gerações e gerações até que o Senhor venha, se nós decidimos não ter filhos? Se nós escolhemos ter animais ao invés de filhos? Eu não tenho nada contra, e por isso eu disse que nós temos lá o Olaf e temos o Félix, e Júlia queria inclusive trazer mais um. A cada 100 famílias, 44 criam animais e 36 filhos até 12 anos. Tem um negócio aqui que eu vou até pular algumas coisas. As pessoas têm casado mais cedo e divorciado mais cedo. Desculpa, casado mais tarde e divorciado mais cedo. A média de divórcio está, a pessoa casa com 30 anos e antes dos 40 anos ela está divorciando. Quando eu trago a nossa família aqui em cima, nós temos 28 anos de casado. A gente vai começar a encontrar exceções dessa idade. Mas a nossa declaração para hoje é que nós aqui
transformemos essa estatística em falsa. Nós queremos falsificar essa estatística, pelo menos aqui dentro. Que aqui dentro a gente tenha muito casamentos que estejam na longevidade, 20, 30, 40, 60 anos, até que a morte separe. Porque aquilo que o mundo acha normal, não é normal. Porque aquilo que o mundo acha natural, não é natural. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis, mas então a grande pergunta é: o que temos feito para mudar essa estatística? O que temos feito para mudar as estatísticas? Aí a gente começa a pensar. Eu preciso que você comece agora a refletir como está a sua família, como você tem vivido dentro da sua família. E nós temos lido o livro, e lá em casa é um negócio legal, que a gente compra um livro, e eu tenho que ler o livro muito mais rápido que Kelly, porque Kelly risca o livro, e eu não gosto de livro riscado. E aí eu estou numa maratona, e eu vi que ela pegou o livro hoje. Eu já fiquei assustado, porque eu corri para ler o capítulo 4, e eu acho que ela entrou no capítulo 4 e sai riscando. E o livro é muito interessante. O livro se chama Quando o Céu... Alguém conhece? Quando o Céu Invade a Terra? Bill Johnson? E aí, como eu tenho a mente meio criativa, eu comecei a parafrasear. Quando o céu invade a casa, quando o céu invade a família, quando o céu invade as finanças, quando o céu invade a mente. Imagine só começar a chamar o céu para dentro da família. Na música, no louvor que nós cantamos, a gente fala muito sobre louvor, adoração. E a música, quando ela continua, ela fala: te entrego a adoração, o louvor. Mas quantos de nós entregamos a Deus a nossa família? Quantos de nós intencionalmente abrimos a porta da nossa casa e dizemos: Senhor, entra, aqui é tudo seu. Quantas vezes por dia você faz essa oração? Essa casa não é minha, esse carro não é meu, esse filho não é meu, essa esposa não é minha, o Senhor me deu para eu cuidar. O Senhor deixou comigo um presente, os filhos, para que eu possa cuidar. Quantas vezes você fez essa oração? Quantas vezes você conseguiu olhar para a sua casa na perspectiva do céu? Uma pergunta que eu coloquei: a sua casa ecoa palavras do céu? Ela carrega a impressão do céu? São perguntas que você precisa fazer para você mesmo. Quando as pessoas olham para você, ela consegue olhar a sua casa e falar: aqui tem impressão do céu nessa casa. As pessoas conseguem olhar para você e dizer: olha, essa pessoa aqui é do céu. Essa pessoa aqui, o céu invadiu o coração dela e não tem como conter. De tudo que eu escrevi, que Deus trouxe ao meu coração, eu tenho um desejo. Um desejo, e eu não sou nada. Miserável pecador. Mas eu pedi para que esse desejo se alinhasse ao coração de Deus. Para que Ele levantasse hoje homens e mulheres dispostos, homens e mulheres dispostos a lutar pela família. Das primeiras coisas que, quando o pastor Jabes falou que eu ministraria,
Isso veio ao meu coração e eu estava conversando com Yasmin e Ademário. E eu ainda não sabia que ia ministrar, ele não tinha me falado ainda. E a gente disse assim: nós olhamos para a igreja, eu estou falando da nossa igreja, e eu vejo pessoas excelentes em todas as áreas. Foi isso que nós falamos, não foi? Excelentes pessoas na recepção, excelentes pessoas no infantil, excelentes pessoas no louvor, excelentes pessoas nas artes, excelentes pessoas em todas as áreas. E nós procuramos começamos a falar assim: agora vamos trabalhar. Qual é a pessoa que se levanta no meio e a gente vê que esse cara, ou essa família, ou esse casal aqui entrega tudo por outros casais? Talvez por incompetência minha, de Kelly, e talvez de vocês, porque também não conseguiram falar, nós não conseguimos ver. Ah, André, mas eu faço. Ah, André, mas eu acho. André, mas eu me dedico. Mas eu acredito que eu vou conhecer a pessoa pelos... Por quê? Mas então o fruto está escondido. Ou você está comendo tudo. Porque a gente não consegue ver. E aí o que Deus trouxe no meu coração é... André, nós fomos líderes de casais há um tempo atrás. 2018. Logo depois de Zé Rangel e Ellen. Nós temos nessa igreja a tradição, pastor Jair, pastora Natália, a tradição de ter casais, o Elbert e Sônia. Quantas pessoas fizeram parte do Ministério Elos? Alguém sabe o que é Ministério Elos aqui? Levanta a mão quem sabe o que é Ministério Elos. Agora, olha aí, quanta gente não sabe o que é Ministério Elos. O que eu estou trazendo é: nós temos o nome de família para pertencer. Nós fomos formados por 7, 8 famílias. Nós não podemos aqui dentro, nós não podemos aqui nessa igreja, eu não estou falando de outra, aqui nessa igreja, não ter evidências de pessoas que queimam por família. Nós não podemos. Hoje eu e Kelly, nós estamos na rede de jovens, adolescentes, juniores. E a gente de vez em quando dá uma pisadinha lá na família. Mas o que Deus me trouxe para fazer aqui hoje, é que Ele disse para mim que Ele levantaria hoje homens e mulheres com sede, uma ferida no coração por famílias hoje. Talvez eu esteja delirando, mas Ele disse para mim que Deus ia confirmar, reafirmar, reacender a chama que um dia apagou no seu coração, de ser bênção em outra família. Quando nós assumimos, eu lembro que nós assumimos e eu cheguei, eu e Kelly, a gente estava em Construção da Barra. Olha eu gritando de novo, gente. Estava em Construção da Barra e nós falamos para o Júnior e para a Daíse: a gente não vai se vocês não forem. Foi essa a frase. Logo depois nós tivemos a pandemia. Fizemos o encontro de casais, tivemos a pandemia. E depois de lá para cá a gente mudou. O diabo tem atacado. Tanta flecha nós recebemos em casa. Muita flecha. Muita flechada. Mas ao mesmo tempo, Deus levantou guerreiros e guerreiras que não largam a nossa família em oração. E eu quero honrar agora vocês da intercessão, que não largam a gente. Não largam. Olha, aqui em oração você não é largado. Temos pessoas orando por você, abençoando você. Temos muitas coisas assim. Mas o que nós temos feito com aquilo que nós recebemos? Você recebe a bênção, você recebe a unção, você recebe o poder e guarda dentro do bolso. Deus está te chamando hoje para fazer a diferença.
Você acabou de anular tudo que foi jogado de maldição na sua família. Agora você tem um decreto sobre a sua família, dizendo: a sua família é abençoada, e sua família está transbordando agora. E sua família está transbordando. Então, intencionalmente, abra as portas da sua casa. Abra as portas da sua casa. Comece a derramar o azeite de Deus na vida das outras pessoas. Nós não podemos deixar perceber a família morrer e a gente ficar: não é comigo, é com você. Nós somos uma família para pertencer. Ah, mas eu não me dou bem muito com fulano. É isso, é família. Ah, mas a atitude do fulano está mais ou menos. É família. Eu ouvi um pastor pregando. Ele disse assim: se seu irmão tiver uma padaria e o pão da padaria dele for muito ruim, você deixa de comprar pão na padaria do seu irmão? Ou você chega para o seu irmão e fala: seu pão é ruim demais, cara, faz um pão melhor. Mas o que nós fazemos? Nós nos afastamos às vezes daqueles que nós chamamos de irmão. E vou comprar pão em outra padaria, porque eu não gosto muito do pão do meu irmão. Nós não nos tratamos como famílias. Ah, mas a palavra que fulano falou, não gostei. Vai lá e resolve com ele. Você é família. Algumas palavras que eu ouvi um dia que eu subi no monte, que eu não posso nem ficar repetindo aqui, porque um dia você vai subir e vai ouvir também. Mas eu vou dizer uma delas: família não abandona família. Se a sua família está andando sozinha, se a sua família está tendo sucesso sozinha, você não está tendo sucesso. Você está sendo egoísta. Você está trazendo. E eu vou falar um negócio. Eu li nesse livro que eu estou falando. Esse livro diz assim: as igrejas podem fazer boas coisas sem a presença de Deus. Você viu isso? É só ter pessoas, é só ter dinheiro, e é só ter todo mundo pensando igual. Eles vão alcançar o sucesso. A sua família pode fazer boas coisas sem a presença de Deus. Você pode ter sucesso e você achar que esse sucesso é porque Deus está te abençoando. Não! Você vai perceber que Deus está te abençoando quando o Espírito Santo de Deus for que mover as ações da sua família. Quando o Espírito Santo de Deus começar a mover as ações da sua família, e você começar a perceber que, eu não consigo mais ver o meu irmão sofrendo e não sofrer por ele. Isso é família. Eu não estou nervoso, não. O sucesso no casamento, o sucesso na profissão, o sucesso nos estudos, não representa a presença de Deus. Estranho isso. Mas em Apocalipse diz assim: Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Isso eu coloquei agora à tarde. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, essas palavras foram ditas para uma igreja rica, uma igreja que tinha tudo, e por ter tudo, eles esqueceram e deixaram Jesus para fora. Então eu pedi ao Espírito Santo, eu falei: Deus, isso aqui está falando de uma igreja, mas eu posso parafrasear isso para uma família? Posso. Muitos de nós temos deixado a porta fechada, e o Senhor está por lá de fora da sua família dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Sucesso dentro de casa e ele por lá de fora batendo na porta. Mas eu entendo também que se uma pessoa da família
uma pessoa, isso eu ouvi sentado, que eu falei, gente, Deus estava falando comigo, eu ouvi ontem, se uma pessoa da família se posicionar, toda a família pode mudar. Ah, mas se eu não mudar, se meu marido não mudar, se meu filho não mudar, você precisa mudar, para que a sua família mude. A mulher santifica o seu marido, o homem santifica a sua esposa, o pai santifica o filho, o pai levanta as mãos para o filho aos pais. A Bíblia diz que nos últimos dias os corações seriam convertidos, pais aos filhos, filhos aos pais, e é assim que funciona. A minha oração é que se um dia, mas quando eu estiver fraco, que o Mateus esteja forte para falar, pai, você lembra das palavras que você pregou? Entenda que não é se, é quando. É o Gabriel poder ouvir do seu filho, pai, você lembra que você falava que Deus era poderoso? Porque muitas vezes, o Gabriel falou hoje de manhã, falou que é muito difícil, né, falar de um assunto, porque quando você começa a falar com o Espírito Santo, às vezes você é constrangido em algumas áreas, e aí o diabo ele vem e fala assim, você não pode falar isso, você não orou pelos seus filhos hoje? Eu posso falar, eu não orei por eles hoje, não impus a mão sobre eles hoje, mas eu estou aqui, e eu tenho oportunidade de fazer, e eu tenho oportunidade de voltar, eu tenho oportunidade de voltar, eu tenho oportunidade de ouvir aquele que está batendo na porta, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e fazer o quê? Você precisa fazer o quê? Nós precisamos de ação que faça o Senhor entrar na nossa casa. E hoje Ele vai entrar na sua casa. Ah, calma. Hoje você vai abrir a porta. E Ele vai entrar na sua casa. E o que Ele vai fazer com você? Vai o quê? Ter comunhão com você. Imagina só. Imagine das cinzas você poder queimar novamente. Eu acredito que hoje o Senhor está abrindo mais uma vez a ferida no coração daqueles casais que amam família. E eu acredito que eles estão aqui. Nós temos cinza em alguns lugares, mas o Senhor agora está espalhando as cinzas e está reacendendo você, reacendendo a família, reacendendo o fogo de Deus sobre você, sobre sua família, e vocês não serão mais os mesmos. Quando nós assumimos a rede, a Isadora falou uma frase para mim: não nos deixe fora dessa. Lembra que você falou essa frase? E eu quero usar essa frase para finalizar. Olha para Deus e diz assim: não me deixe fora dessa, não me deixe fora desse propósito, não me deixe fora da ceia, não me deixe fora da mesa, não me deixe para fora. E se Deus colocou no meu coração isso, eu quero fazer um apelo. Primeiro, se um dia Deus falou com você que você teria a família abençoada, e você decidiu isso hoje, eu quero pedir para você, antes, fica todo mundo de pé primeiro, antes, para não ficar sozinho em pé a pessoa, né? A igreja pode ficar de olhos fechados. Se você teve essa chama acesa, esse coração ferido nessa área, eu quero pedir para você levantar as suas mãos. Você vai levantar as mãos. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos de manhã. Nós teremos ministros e líderes que vão se juntar a você. Eu não vou convidar aqui na frente.
Levante as mãos. Continue com a mão levantada e a igreja continua orando. Ministros rodem pela igreja. Pastores. Se você decidiu abrir a porta da sua casa, se você decidiu dizer: essa casa será chamada casa de oração, se você decidiu dizer: eu não vou viver para mim mesmo, eu não vou viver com tudo aquilo que eu ganhei, o Senhor me deu muita coisa, o Senhor me deu tudo, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu dinheiro, e agora eu vou repartir com meus irmãos. Se você sentiu isso, fique com a mão levantada, vai chegar alguém até você. Nós vamos cantar mais uma vez esse pedaço. Eu te entrego tudo. Vai, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego Eu tudo. te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Em 2 Samuel capítulo 6 versículo 11 diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou, e toda a sua família foi abençoada. Aqui esse versículo está dizendo na casa de Obed-Edom. Não era a família de crente. A presença de Deus era representada dentro da arca, e ela ficou uma estação lá dentro, Stanley, uma estação, e a casa foi abençoada. Mas depois que o véu se rasgou de alto a baixo, essa presença de Deus pode e deve estar nas nossas casas. Então ela pode estar na sua casa não por uma estação, ela pode estar na sua casa e vai estar por todas as estações. Quando você lê 2 Samuel, você não lê dizendo assim: ah, porque eles fizeram oração, ah, porque eles se dedicaram. Não, só porque a presença estava lá. Não falaram, não, todos os dias eles iam na arca e olhar para a arca. Não, eles disseram assim: a arca entrou na casa. Entrou na casa. Você quer abrir a porta da sua casa para que a arca do Senhor, a presença do Senhor entre na sua casa? Levante as suas mãos agora e adore Ele, dizendo: eu entrego tudo.